Meu nome é Carmen Beatriz Oliveira Mendes. Tenho 67 anos. E durante 22 longos anos carreguei sozinha o peso de um dos segredos mais vergonhosos que uma mulher de fé pode ter. Me apaixonei perdidamente pelo professor de catequese da paróquia, onde servi como coordenadora por 15 anos. Não foi uma admiração passageira pela dedicação espiritual dele. Foi uma obsessão carnal, devastadora, que me fez esquecer completamente os valores cristãos que professei durante toda a minha vida adulta. Hoje, depois de décadas de oração, reflexão e um processo doloroso de reconstrução espiritual, sinto-me chamada por Deus a dividir esta história. Não busco absolvição fácil. Sei que pequei gravemente contra minha família, minha comunidade e minha própria alma. Conto esta experiência porque acredito que pode servir de alerta para outras mulheres em posições de liderança religiosa que, na complexidade da vida madura, podem estar enfrentando tentações similares. Nasci em Belo Horizonte em 1958, filha de Geraldo Oliveira, proprietário de uma das maiores distribuidoras de materiais de construção da região metropolitana, e de Beatriz, uma senhora católica fervorosa que dedicava sua vida às obras de caridade da Igreja do Carmo. Cresci cercada de privilégios materiais, mas também de uma educação religiosa rigorosa. Colégio das Irmãs do Sagrado Coração, missa diária, catequese exemplar, primeira comunhão e crisma celebradas como grandes eventos familiares. Minha vocação para o serviço religioso manifestou-se cedo. Aos 16 anos, já participava dos grupos de jovens da paróquia. Organizava quermesses beneficentes. Visitava asilos e orfanatos acompanhada de minha mãe. Era considerada uma jovem exemplar pela comunidade. Estudante dedicada, filha obediente, católica praticante que jamais dava trabalho aos pais ou motivos de preocupação aos padres que me conheciam desde criança. Casei aos 25 anos com Roberto Mendes, um advogado de família tradicional que havia conhecido durante um retiro espiritual em Aparecida do Norte. Roberto era 6 anos mais velho, homem sério, trabalhador, católico praticante, que compartilhava meus valores religiosos e meu compromisso com a vida familiar estruturada. Nosso casamento foi celebrado na Igreja do Carmo, com a bênção entusiástica de ambas as famílias e da comunidade paroquial. Roberto prosperou rapidamente na advocacia, especializando-se em direito empresarial para grandes corporações mineiras. Eu, seguindo assim o modelo da minha mãe, me dediquei inteiramente ao lar e às atividades religiosas. Tivemos 3 filhos: Roberto Júnior, nascido em 1985, Maria Fernanda em 1987 e João Pedro em 1990. Durante os primeiros 15 anos de casamento, nossa vida foi exatamente como eu havia sonhado. Família estruturada, prosperidade material, participação ativa na vida paroquial. Em 1998, quando João Pedro fez a primeira comunhão, fui convidada pelo Padre Antônio para assumir a coordenação geral da catequese da nossa paróquia, São Francisco de Assis. Era uma posição de grande responsabilidade. Supervisionava 12 catequistas, organizava o calendário de preparação para todos os sacramentos, coordenava eventos especiais como primeira comunhão e crisma, fazia a ponte entre as famílias e o pároco. Durante os primeiros 5 anos nessa função, senti-me completamente realizada. Era respeitada na comunidade. Meus filhos cresciam vendo o exemplo de uma mãe engajada nas obras de Deus. Roberto apoiava completamente meu trabalho voluntário. Organizei algumas das celebrações mais bonitas da história da paróquia. Aumentei o número de catequizandos em 40%. Implementei programas de formação continuada para os catequistas. A vida estava perfeita até 2003, quando começaram os primeiros sinais de crise no meu casamento. Roberto, aos 50 anos, estava no auge da carreira profissional, mas também começava a questionar aspectos da nossa vida conjugal. Reclamava que eu dedicava tempo demais à igreja, que nossa intimidade havia se tornado rotineira, que conversávamos apenas sobre filhos e atividades religiosas. Carmen,
dizia ele depois de jantares silenciosos. Às vezes sinto que estou casado com uma freira, não com uma mulher. Era uma crítica injusta, mas que tocava numa ferida real. Nossa vida conjugal havia se tornado mecânica, previsível, desprovida da paixão que caracterizara os primeiros anos do casamento. Tentamos terapia de casal, retiros matrimoniais, conversas com nosso diretor espiritual. Mas a verdade é que havíamos nos tornado estranhos, vivendo na mesma casa. Roberto mergulhava cada vez mais no trabalho. Eu me refugiava nas atividades paroquiais. Os filhos, já adolescentes, tinham suas próprias vidas e problemas. Nossa família permanecia unida apenas externamente. Foi nesse contexto de fragilidade emocional e carência afetiva que, em março de 2003, conheci Daniel Augusto Santos, o novo professor de catequese contratado pelo Padre Antônio para trabalhar especificamente com os jovens entre 14 e 17 anos. Daniel tinha 28 anos, era formado em filosofia pela PUC-MG, solteiro, dedicava-se inteiramente ao trabalho pastoral depois de uma experiência de conversão profunda durante a universidade. Desde nossa primeira reunião de planejamento, fiquei impressionada com Daniel. Alto, moreno, olhos escuros e penetrantes, tinha aquela combinação rara de seriedade intelectual e carisma natural. Falava sobre teologia com conhecimento profundo, mas conseguia traduzir conceitos complexos em linguagem acessível para adolescentes. Mais importante ainda, demonstrava uma fé genuína e contagiante que impressionava até os jovens mais céticos. Que presente Deus enviou para nossa paróquia! Comentei com Roberto após o primeiro mês de trabalho do Daniel. Os jovens estão realmente engajados pela primeira vez em anos. Roberto concordou distraidamente. Estava lendo contratos na mesa da cozinha, como fazia todas as noites. Daniel trazia uma energia nova para nossas reuniões de coordenação. Tinha ideias criativas para tornar a catequese mais dinâmica. Organizava atividades externas como caminhadas ecológicas e trabalhos sociais. Criava grupos de estudo bíblico que atraíam até jovens de outras paróquias. Em pouco tempo, tornou-se o catequista mais popular e respeitado da nossa equipe. Comigo, Daniel sempre foi respeitoso e profissional, na medida exata. Me cumprimentava cordialmente, mas sem familiaridade excessiva. Seguia minhas orientações sem questionar minha autoridade. Participava das reuniões com contribuições inteligentes, mas nunca tentando se impor. Era o funcionário ideal, competente, dedicado, sem criar problemas administrativos ou pessoais. Mas havia algo na presença dele que começou a despertar em mim sentimentos que não experimentava há anos. Talvez fosse sua juventude vibrante contrastando com o cansaço existencial que sentia no casamento. Talvez fosse sua paixão genuína pela fé num momento em que minha própria espiritualidade estava se tornando mecânica. Ou talvez fosse simplesmente a atenção respeitosa que ele me dedicava quando falávamos sobre trabalho, algo que Roberto havia parado de fazer há muito tempo. Durante o segundo semestre de 2003, comecei a reparar em detalhes físicos do Daniel, que eram completamente inapropriados para minha posição. Como suas mãos se moviam expressivamente quando explicava passagens bíblicas. Como sua voz ficava mais grave e sedutora quando falava sobre temas profundos da fé. Como seu sorriso iluminava completamente o ambiente quando estava genuinamente feliz com algum resultado do trabalho pastoral. Mais preocupante ainda, comecei a sentir uma expectativa ansiosa pelas nossas reuniões semanais de coordenação. Quando chegava a quinta-feira, dia das nossas reuniões, eu acordava com uma energia e animação que não sentia em outros dias da semana. Comecei a me arrumar especialmente para esses encontros. Escolhia roupas mais elegantes, retocava a maquiagem, usava perfumes mais marcantes. É apenas profissionalismo, justificava para mim mesma. Preciso manter uma boa imagem da apresentação como coordenadora. Mas no fundo sabia que havia algo mais. Havia uma crescente necessidade de me sentir atraente na presença de Daniel.
de capturar sua atenção, de receber seus elogios educados sobre meu trabalho e dedicação. As reuniões de coordenação, que duravam tradicionalmente 1 hora, começaram a se estender. Eu inventava assuntos extras para discutir, problemas administrativos que requeriam sua opinião, projetos futuros que precisavam ser planejados detalhadamente. Daniel, sempre educado, participava dessas conversas prolongadas sem demonstrar pressa para ir embora. Daniel tem sido uma bênção para nosso trabalho, comentava eu frequentemente com Roberto. É tão dedicado, tão inteligente, tão comprometido com a evangelização dos jovens. Roberto respondia com aprovação distraída. Que bom, Carmen. É importante ter pessoas competentes trabalhando na igreja. Durante essas reuniões estendidas, nossas conversas começaram a ficar mais pessoais. Eu perguntava sobre sua formação, suas experiências de fé, seus planos para o futuro. Daniel, naturalmente comunicativo, respondia com openness sobre sua jornada espiritual, seus desafios como jovem católico solteiro, seus sonhos de talvez um dia trabalhar em missões internacionais. Você nunca pensou em casar, Daniel? Perguntei certa vez, numa quinta-feira em que havíamos ficado conversando até mais tarde que o usual. Era uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de uma curiosidade pessoal inadequada. Ainda não encontrei a pessoa certa, respondeu ele. Acredito que Deus tem seus planos para a minha vida. Se for sua vontade que eu me case, Ele colocará a pessoa adequada no meu caminho. A resposta me tocou de uma forma que não conseguia explicar na época. Havia uma fé tão genuína, uma entrega tão completa aos planos de Deus, que contrastava dramaticamente com a forma como eu estava conduzindo minha própria vida. Roberto e eu havíamos parado há muito tempo de buscar a vontade de Deus para nosso casamento, de orar juntos, de ver nossa união como algo sagrado que merecia cuidado e atenção constantes. Durante o verão de 2004, minha obsessão por Daniel começou a tomar proporções verdadeiramente perigosas. Fernanda e João Pedro estavam de férias escolares. Roberto viajava frequentemente a trabalho. E eu tinha mais tempo livre para me dedicar às atividades paroquiais. Criei um cronograma intenso de reuniões com Daniel para planejar as atividades do segundo semestre. Mas, na realidade, eram oportunidades de passar tempo sozinha com ele. Essas reuniões aconteciam na sala de catequese da paróquia, sempre no final da tarde, quando havia menos movimento na igreja. Eu preparava café especial, levava bolinhos caseiros, criava um ambiente acolhedor que ia muito além do necessário para uma reunião de trabalho. Daniel, educado como sempre, agradecia minha hospitalidade sem perceber completamente a intenção por trás desses cuidados especiais. Durante esses encontros, comecei a fazer comentários sobre minha vida pessoal, que eram sutilmente inadequados. Falava sobre como me sentia incompreendida no casamento, sobre como Roberto não compartilhava mais meu entusiasmo pelas coisas de Deus, sobre como às vezes me sentia solitária, apesar de estar cercada de família. É difícil quando os cônjuges não caminham no mesmo ritmo espiritual. Daniel respondia com genuína preocupação pastoral. Talvez vocês precisem de aconselhamento matrimonial ou de um diretor espiritual que ajude a resgatar a dimensão sagrada do casamento. Suas respostas eram sempre apropriadas, centradas na fé, nunca encorajando minhas insinuações. Mas eu estava tão perdida na minha fantasia que interpretei sua preocupação pastoral como interesse pessoal. Daniel, dizia eu, é tão reconfortante poder conversar com alguém que realmente me entende. Roberto nunca demonstra interesse pelas minhas questões espirituais. Era uma forma sutil de criar intimidade emocional, de me posicionar como alguém que precisava de sua atenção especial. Durante uma dessas conversas, numa tarde particularmente quente de janeiro, Daniel havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa. Vê-lo assim, mais descontraído, menos formal, despertou em mim sensações que não experimentava há anos. Comecei a fantasiar sobre como seria tocá-lo, beijá-lo,
Tê-lo apenas para mim longe de todas as obrigações familiares e sociais que nos separavam. Daniel, disse eu, me aproximando dele na mesa onde estávamos trabalhando. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, não é? Havia algo no meu tom que deixou claro que não estava falando apenas de carinho profissional. Daniel ficou visivelmente desconfortável. Dona Carmen, eu também tenho muito respeito e admiração pela senhora como coordenadora. Não é apenas respeito profissional, insisti, apoiando minha mão sobre a dele na mesa. É algo mais profundo. Uma conexão que vai além do trabalho pastoral. Daniel retirou a mão gentilmente. Dona Carmen, acho que estamos entrando em território perigoso. A senhora é uma mulher casada. Eu sou funcionário da paróquia. Precisamos manter limites apropriados. Mas eu estava tão perdida na obsessão que não conseguia mais ouvir razão. Daniel, por que não podemos ser honestos sobre nossos sentimentos? Somos adultos. Sabemos reconhecer quando há uma conexão especial entre duas pessoas. Ele se levantou da cadeira. Dona Carmen, com todo respeito, não há conexão romântica da minha parte. A senhora é minha coordenadora, uma mulher que admiro pelo trabalho na igreja. Mas nada além disso. A rejeição foi dolorosa, mas ao invés de me fazer voltar à realidade, apenas intensificou minha determinação. Daniel, sei que você está tentando ser correto, resistir a algo que ambos sentimos, mas não precisa ter medo. Podemos encontrar uma forma de... Não, ele me interrompeu firmemente. Não há nada a ser encontrado, Dona Carmen. Eu amo meu trabalho aqui. Respeito muito a senhora, mas jamais poderia me envolver romanticamente com uma mulher casada. Depois que ele saiu naquela tarde, passei horas sozinha na sala de catequese, revivendo cada palavra, cada gesto. Ao invés de sentir vergonha pelo meu comportamento inadequado, sentia-me frustrada por sua falta de coragem em admitir os sentimentos que tinha certeza de que ele nutria por mim. Estava construindo uma narrativa romântica completamente unilateral, interpretando sua educação e profissionalismo como interesse reprimido. Durante as semanas seguintes, intensifiquei minha campanha de sedução. Comecei a aparecer na paróquia em horários quando sabia que ele estaria sozinho preparando suas aulas. Levava lanche, oferecia ajuda com materiais didáticos, criava desculpas para ficar próxima fisicamente enquanto revisávamos textos ou organizávamos atividades. Daniel mantinha uma educação impecável, mas eu percebia que estava cada vez mais desconfortável com minha presença constante. Começou a encurtar nossas conversas. Sempre encontrava outras pessoas para se juntar aos nossos momentos a sós. Passou a trabalhar mais em casa, ao invés de usar as instalações da paróquia. Essa evitação apenas alimentou minha obsessão. Interpretei seu comportamento como prova de que ele também sentia algo e estava tentando resistir por motivos morais. Ele está com medo de assumir seus sentimentos, pensava. Precisa de encorajamento para entender que o amor verdadeiro supera convenções sociais. Durante o outono de 2004, minha obsessão por Daniel começou a afetar seriamente minha vida familiar. Roberto notou que eu estava mais distraída, menos presente nas conversas familiares, sempre ansiosa para sair de casa e ir para a paróquia. Os filhos comentavam que eu havia mudado, que parecia mais agitada e impaciente com questões domésticas. Carmen, você está bem? Perguntou Roberto uma noite. Está muito diferente ultimamente. Sempre correndo para a igreja, sempre falando sobre o trabalho pastoral. Estou apenas dedicada ao meu ministério. Respondi defensivamente. Achei que você apoiasse meu trabalho voluntário. Apoio, disse ele. Mas parece que virou obsessão. A palavra obsessão me incomodou profundamente porque tocou numa verdade que eu não queria reconhecer. Estava realmente obsessiva em relação a Daniel, ao trabalho na paróquia, a qualquer oportunidade de estar próxima dele. Minhas orações, que sempre foram fonte de paz, haviam se tornado pedidos desesperados para que Deus abrisse o coração de Daniel para mim.
Em novembro de 2004, tomei a decisão mais imprudente de toda essa história. Daniel havia mencionado casualmente que precisava de recursos financeiros para fazer um curso de aperfeiçoamento em catequese, numa universidade católica de São Paulo. Era um curso caro que seu salário como professor da paróquia não permitia custear. Vi aquilo como uma oportunidade. Procurei Daniel numa quinta-feira após nossa reunião de coordenação. Daniel, pensei numa solução para seu curso de aperfeiçoamento. Posso custear todas as despesas. Curso, hospedagem, alimentação. Seria um investimento da paróquia no seu desenvolvimento profissional. Ele ficou surpreso, mas agradecido. Dona Carmen, é muito generoso, mas são valores altos. A paróquia tem tantas outras necessidades. Não seria dinheiro da paróquia, interrompi. Seria um investimento pessoal meu. Roberto e eu temos condições financeiras e acredito no seu potencial. Daniel ficou desconfortável com a proposta. Não posso aceitar um investimento pessoal tão grande. Não seria apropriado. Por que não seria apropriado? Insisti. Somos amigos. Tenho interesse genuíno no seu crescimento espiritual e profissional. Estava deliberadamente confundindo os limites entre investimento educacional e interesse pessoal. Foi quando cometi o erro mais grave. Daniel, na verdade, pensei que poderíamos viajar juntos para São Paulo. Eu poderia me inscrever num curso paralelo, aproveitar para conhecer melhor os métodos pedagógicos que eles usam lá. Seria uma oportunidade de aprendizado mútuo. A sugestão de viajarmos juntos deixou claro quais eram minhas verdadeiras intenções. Daniel me olhou com uma mistura de choque e decepção. Dona Carmen, acho que a senhora não está entendendo a inadequação do que está propondo. Uma mulher casada viajar sozinha com um homem solteiro, mesmo que a pretexto de cursos religiosos, seria escândalo para qualquer comunidade católica. Não seria escândalo se fosse algo puro, educacional. Argumentei desesperadamente. Somos adultos conscientes, pessoas de fé. Por que não podemos ter uma amizade próxima sem que todos interpretem mal? Daniel balançou a cabeça. Por que uma amizade próxima entre homem e mulher, quando ela é casada, sempre gera problemas? E pelo que estou percebendo, suas intenções não são apenas de amizade. Naquele momento, numa explosão de desespero e honestidade destrutiva, disse a frase que mudaria tudo. Daniel, estou apaixonada por você. Sei que você também sente algo por mim, mas está tentando resistir por motivos religiosos. Não precisamos viver essa hipocrisia. Podemos ser honestos sobre nossos sentimentos e encontrar uma forma de ficar juntos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel me olhou com uma expressão que misturava tristeza, decepção e algo próximo ao nojo. Dona Carmen, o que a senhora está dizendo é absolutamente inaceitável. A senhora é casada, tem filhos, é coordenadora da catequese. Eu jamais corresponderia a sentimentos românticos de uma mulher em sua situação. Mas, Daniel, sei que você sente algo também. Percebo na forma como me trata, como fica à vontade nas nossas conversas. O que a senhora interpreta como interesse romântico é apenas educação profissional. Ele me interrompeu. Eu trato a senhora com respeito porque admiro seu trabalho na igreja. Não porque nutro sentimentos inadequados. A rejeição definitiva de Daniel deveria ter encerrado minha obsessão. Mas, ao invés disso, a intensificou de uma forma ainda mais perigosa. Nos dias seguintes àquela conversa devastadora, comecei a desenvolver uma narrativa delirante, em que ele havia rejeitado meus sentimentos apenas por medo das consequências sociais, não por falta de interesse genuíno. Ele está preocupado com a reputação dele na paróquia, pensava eu, com a reação do padre Antônio, com o que as pessoas vão dizer. Mas se eu conseguir mostrar que meu amor é verdadeiro, que estou disposta a sacrificar tudo por ele, talvez ele tenha coragem de assumir nossos sentimentos. Foi com essa lógica completamente distorcida que comecei a planejar uma estratégia ainda mais drástica. Decidi que se Daniel não podia assumir publicamente seus sentimentos por mim, eu assumiria publicamente os meus por ele.
Forçaria uma situação onde ele teria que escolher entre aceitar meu amor ou me perder definitivamente. Durante a segunda semana de dezembro de 2004, sabendo que Daniel estaria sozinho na paróquia, preparando o material para a celebração de Natal, apareci lá numa tarde de sexta-feira, com uma garrafa de vinho e um jantar elaborado que havia preparado especialmente para ele. Dona Carmen, o que é isso? Perguntou ele, visivelmente desconfortável com minha presença e com os itens que eu havia trazido. É uma celebração antecipada de Natal, disse eu, tentando manter um tom natural. Queria agradecer seu trabalho dedicado durante todo esse ano. Daniel tentou recusar. É muito gentil, mas não posso aceitar. Seria inadequado jantar sozinho com a senhora aqui na paróquia. Por que seria inadequado? Insisti, já começando a abrir a garrafa de vinho. Somos colegas de trabalho celebrando o Natal. Não há nada de errado nisso. Mas havia tudo de errado. E ambos sabíamos. Eu havia criado um cenário romântico disfarçado de celebração religiosa, numa tentativa desesperada de forçar uma intimidade que ele claramente não desejava. Daniel permaneceu de pé enquanto eu arrumava a comida na mesa. Dona Carmen, acho melhor a senhora ir para casa. Seu marido deve estar esperando. Roberto está viajando. Menti. Os meninos estão na casa de amigos. Tenho a noite toda livre. Era uma mentira calculada para sugerir que tínhamos tempo e privacidade para o que eu esperava que acontecesse. Daniel percebeu imediatamente a implicação. Mesmo assim, não posso ficar aqui sozinho com a senhora. Não depois da conversa que tivemos semana passada. Daniel, disse eu me aproximando dele. Por favor, me dê uma chance de mostrar como meus sentimentos são verdadeiros. Não estou pedindo nada impossível. Apenas que você abra seu coração para a possibilidade de amarmos um ao outro. Ele se afastou. Dona Carmen, pare com isso. O que a senhora está pedindo é que eu cometa adultério, que ajude a destroçar sua família, que traia minha fé. Não é adultério quando é amor verdadeiro. Argumentei numa lógica completamente distorcida. Deus não condenaria um amor sincero entre duas pessoas que se entendem espiritualmente. Era uma blasfêmia teológica que revela o nível de desconexão com a realidade em que eu havia chegado. Daniel ficou visivelmente irritado. Talvez a primeira vez que o vi perder a compostura educada. Isso é exatamente o contrário do que nossa fé ensina, Dona Carmen. O casamento é sacramento. A fidelidade é virtude fundamental. O que a senhora está propondo é pecado grave. Então você não sente nada por mim? Perguntei diretamente, numa última tentativa desesperada de obter a confirmação que eu tanto desejava. Absolutamente nada, respondeu ele com firmeza definitiva. A senhora é coordenadora da catequese, uma mulher que respeito profissionalmente. Jamais poderia ver a senhora de outra forma. Foi quando tomei a decisão mais destrutiva de toda a minha vida. Daniel, disse eu, se você não pode me amar como mulher, pelo menos pode me respeitar o suficiente para me ouvir fazer uma confissão pública dos meus sentimentos. Domingo, durante a missa das 10, vou falar para toda a comunidade sobre meu amor por você. Darei a você a oportunidade de aceitar ou rejeitar publicamente. Daniel ficou chocado. Dona Carmen, a senhora não pode fazer isso. Seria um escândalo terrível para a paróquia, para sua família, para mim. É a única forma de forçar você a ser honesto. Respondi com lógica completamente delirante. Quando eu expor meus sentimentos publicamente, você terá que escolher entre assumir os seus ou me perder para sempre. A senhora está louca, disse ele genuinamente abalado. Vou contar para o padre Antônio o que está planejando. Não posso permitir que transforme uma celebração sagrada em espetáculo de obsessão pessoal. Faça o que quiser, respondi com determinação doentia. Domingo toda a comunidade saberá como me sinto em relação a você. Peguei minhas coisas e saí da paróquia deixando Daniel completamente perturbado com minha ameaça. Durante o fim de semana, enquanto finalizava mentalmente o discurso que faria durante a missa, sentia-me eufórica e determinada.
finalmente forçaria Daniel a escolher entre me aceitar ou me perder definitivamente. Era uma estratégia de tudo ou nada que fazia sentido apenas na minha mente obsessiva. Domingo, 19 de dezembro de 2004, cheguei à Igreja São Francisco de Assis, usando meu vestido mais elegante, maquiada e perfumada como se fosse para um encontro romântico. Roberto havia voltado de viagem no sábado, e toda a família estava presente para a missa das 10, nosso horário tradicional há mais de 10 anos. Durante a celebração, Daniel evitava cuidadosamente meu olhar. Estava visivelmente tenso. Provavelmente havia conversado com Padre Antônio sobre minha ameaça. Eu me sentia estranhamente calma e determinada, como se estivesse prestes a realizar minha missão mais importante na vida. Quando chegou o momento dos avisos paroquiais, me levantei do banco onde estava sentada com minha família e caminhei até o altar. "Com licença, Padre Antônio", disse alto o suficiente para toda a nossa igreja ouvir. "Gostaria de fazer um testemunho pessoal para a comunidade." O padre ficou confuso, mas acenou permissão. Eu era coordenadora da catequese há anos. Tinha credibilidade para fazer pronunciamentos públicos. Roberto me olhava sem entender o que estava acontecendo. Daniel estava pálido, claramente apavorado com o que sabia que estava prestes a acontecer. "Irmãos e irmãs", comecei. "Quero dividir com vocês algo que está no meu coração há muitos meses." Minha voz estava firme, clara, carregada de uma emoção que toda a congregação podia sentir. Descobri que é possível amar alguém com uma intensidade que transcende convenções sociais e compromissos anteriores. Um murmúrio de confusão começou a se espalhar pela igreja. Roberto franziu a testa, claramente sem entender onde eu queria chegar. Padre Antônio fez um gesto para que eu me apressasse. Daniel estava com a cabeça baixa, visivelmente mortificado. "Durante meses", continuei, "tentei resistir a sentimentos que considerei inadequados. Mas hoje entendo que quando Deus coloca amor verdadeiro no coração de uma pessoa, devemos ter coragem de assumir esse amor, mesmo que isso signifique romper com compromissos que não nos fazem mais felizes." Era nesse momento que a congregação começou a entender que eu estava fazendo uma confissão pessoal muito íntima, num ambiente completamente inadequado. Roberto se levantou do banco. "Carmen, o que você está fazendo?" Mas eu continuei. "Por isso, diante de Deus e desta comunidade, quero declarar meu amor por Daniel Santos." O silêncio que se seguiu foi absoluto. 300 pessoas ficaram completamente imóveis, processando o que acabavam de ouvir. Eu havia declarado publicamente durante uma missa dominical que estava apaixonada por um homem que não era meu marido. Daniel levantou a cabeça e me olhou com uma expressão de horror total. "Carmen", disse Padre Antônio, claramente chocado, "acho que você deveria sentar e conversarmos depois da missa." Mas eu não havia terminado. "Daniel, diante de toda a nossa comunidade de fé, peço que você responda se corresponde aos sentimentos que nutro por você." Foi o momento mais constrangedor e devastador da minha vida inteira. Daniel se levantou lentamente, caminhou até onde eu estava no altar e disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem: "Dona Carmen, com todo respeito, não correspondo a esses sentimentos. A senhora é casada, tem família, e o que está fazendo agora é completamente inadequado para qualquer pessoa cristã." A rejeição pública foi como um tapa na cara diante de 300 pessoas que me conheciam há décadas. Roberto estava vermelho de vergonha e raiva. Meus filhos, adolescentes, estavam mortificados com a humilhação pública. Padre Antônio rapidamente encerrou a missa com uma oração apressada. Quando tentei voltar para meu banco, Roberto já estava saindo da igreja com os meninos. A congregação me olhava com uma mistura de choque, pena e reprovação. Algumas pessoas balançavam a cabeça em desaprovação. Outras sussurravam comentários que eu não conseguia ouvir, mas podia imaginar. Daniel saiu da igreja imediatamente após a missa, sem me dirigir uma palavra. Padre Antônio me pediu para ficar e conversar, mas eu não conseguia enfrentar mais constrangimento naquele dia. Saí da igreja sozinha,
sabendo que havia destruído completamente minha reputação, minha família e qualquer possibilidade de relacionamento futuro com Daniel. As consequências da minha confissão pública foram imediatas e devastadoras. Roberto chegou em casa antes de mim e já havia começado a fazer as malas. Quando entrei, encontrei-o no nosso quarto jogando roupas numa mala grande com movimentos bruscos e irritados. Roberto, podemos conversar sobre isso? Tentei dizer, mas ele me interrompeu sem nem olhar para mim. Conversar sobre o quê, Carmen? Sobre como você me humilhou publicamente diante de toda a nossa comunidade? Sobre como você declarou estar apaixonada por outro homem durante uma missa dominical? Foi um momento de loucura, murmurei. Estava confusa, precisava de uma resposta definitiva dele. Roberto parou de arrumar a mala e me olhou com uma raiva fria que nunca havia visto antes. Um momento de loucura? Carmen, isso vem acontecendo há meses. Eu percebi as suas mudanças, suas ausências, sua obsessão com o trabalho na paróquia. Só não imaginava que fosse uma traição emocional. Não foi traição, tentei argumentar. Nunca aconteceu nada físico entre nós. Foram apenas sentimentos que surgiram numa fase difícil do nosso casamento. Apenas sentimentos? Repetiu ele com ironia. Carmen, você declarou amor por outro homem diante dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa comunidade inteira. Se isso não é traição, eu não sei o que é. Roberto terminou de fazer a mala e se dirigiu para as portas. Vou ficar no apartamento do escritório por enquanto. Amanhã vou procurar um advogado para iniciar os procedimentos de separação. A frieza na voz dele me assustou mais que qualquer grito. Roberto, por favor, não tome decisões precipitadas. Podemos tentar terapia de casal novamente. Não há mais casal para fazer terapia, respondeu ele. Você acabou com o nosso casamento hoje de manhã, na frente de 300 pessoas. Agora vai ter que lidar com as consequências sozinha. Era a última conversa que teríamos como marido e mulher. Roberto Júnior, e que estava terminando o ensino médio, me procurou na tarde daquele domingo. Mãe, o que aconteceu hoje na igreja? Por que você fez aquilo? Tentei explicar sobre a solidão, sobre a crise no casamento com o pai dele, sobre como havia me confundido emocionalmente. Mas como explicar para um filho adolescente que sua mãe havia se apaixonado por outro homem? Mãe, você destruiu nossa família por causa de uma paixonite patética, disse ele com uma crueldade típica da adolescência, mas que refletia exatamente o que eu havia feito. O Daniel nem ligou para você. E agora o papai foi embora de casa. Valeu a pena? Não havia resposta para essa pergunta. Maria Fernanda e João Pedro mal falavam comigo. Estavam mortificados com a humilhação pública, com os comentários dos colegas na escola, com a separação dos pais. Em poucos dias, nossa casa passou de lar acolhedor para ambiente tenso, onde ninguém queria estar. Na segunda-feira após o escândalo, recebi uma ligação do padre Antônio, pedindo para comparecer à paróquia para uma conversa. Quando cheguei, encontrei-o no escritório paroquial, acompanhado do padre Fernando, pároco de uma igreja vizinha que servia como conselheiro em situações delicadas. Carmen, disse padre Antônio sem rodeios, o que aconteceu ontem foi completamente inaceitável. Transformou uma celebração sagrada em espetáculo pessoal. Nunca vi nada parecido em 30 anos de sacerdócio. Era uma repreensão merecida que me deixou profundamente envergonhada. Padre, eu estava desesperada, tentei explicar. Não sabia mais como lidar com os sentimentos que estava enfrentando. Padre Fernando interveio. Carmen, você é coordenadora da catequese há anos. Deveria saber que problemas pessoais nunca devem ser expostos durante celebrações litúrgicas. E quanto ao Daniel? Perguntou o padre Antônio. Ele está completamente abalado com o que aconteceu. Pediu demissão esta manhã. Disse que não consegue mais trabalhar na paróquia depois da situação constrangedora que você criou. A notícia me devastou. Havia perdido Daniel definitivamente. E ainda por cima havia destruído seu trabalho pastoral. Não pode demitir Daniel por causa dos meus erros, implorei.
Ele sempre foi profissional, nunca fez nada inadequado. Eu que me comportei de forma obsessiva. Não estou demitindo, respondeu o padre Antônio. Ele pediu para sair. Disse que após o que aconteceu ontem, não conseguirá mais ter credibilidade junto aos jovens catequizandos. Foi quando entendi a dimensão completa do que havia feito. Não apenas havia destruído minha família e minha reputação, mas também havia prejudicado Daniel, um jovem dedicado que amava genuinamente seu trabalho pastoral. Minha obsessão egoísta havia machucado todas as pessoas que deveriam estar protegidas por mim. Carmen, continuou o padre Antônio, infelizmente também preciso pedir sua renúncia como coordenadora da catequese. Após o que aconteceu domingo, você perdeu completamente a autoridade moral necessária para liderar qualquer atividade pastoral. Era o fim de 15 anos de trabalho dedicado na igreja. E minha participação na comunidade? Perguntei, temendo a resposta. Acho que seria bom você se afastar por um tempo, disse Padre Fernando gentilmente. Deixar a poeira baixar, buscar aconselhamento espiritual, refletir sobre suas prioridades. Talvez no futuro, com muito trabalho de reconciliação, você possa retomar alguma participação. Saí da paróquia naquela tarde sabendo que havia perdido tudo. Marido, família estruturada, trabalho voluntário, posição na comunidade, reputação construída ao longo de décadas. Tudo por uma obsessão que existia apenas na minha cabeça, por um amor completamente unilateral, que Daniel nunca correspondeu nem encorajou. Durante as semanas seguintes, evitei sair de casa porque não conseguia enfrentar os olhares e comentários das pessoas que me conheciam. O escândalo havia se espalhado rapidamente pela comunidade católica de Belo Horizonte. Você soube da coordenadora que se declarou para o catequista durante a missa? Que situação constrangedora. Coitado do marido dela. Roberto iniciou os procedimentos de separação judicial em janeiro de 2005. Não contestei nenhuma de suas exigências. Divisão de bens, guarda dos filhos menores, pensão alimentícia. Sabia que não tinha direito moral de dificultar o processo. Havia destruído nosso casamento por uma fantasia patética. E agora precisava aceitar as consequências. Daniel deixou Belo Horizonte em fevereiro de 2005. Soube, através de conhecidos mútuos, que havia conseguido trabalho numa escola católica de Brasília. Nunca mais o vi ou soube notícias diretas dele. Espero sinceramente que tenha conseguido reconstruir sua vida pastoral, longe do escândalo que criei. Os 5 anos seguintes foram os mais solitários e depressivos da minha vida. Roberto se casou novamente em 2007 com uma colega de trabalho. Uma advogada discreta e inteligente que nunca demonstrou animosidade em relação a mim, mas também nunca tentou facilitar meu relacionamento com os filhos. Roberto Júnior foi estudar engenharia em São Paulo e mantinha contato mínimo comigo. Maria Fernanda e João Pedro passavam a maior parte do tempo na casa do pai. Procurei ajuda psicológica e espiritual. Dr. Marcos Vilela, um psicólogo católico especializado em questões de fé e comportamento, me ajudou a entender os mecanismos psicológicos que haviam me levado àquela obsessão. A crise no casamento, a proximidade profissional com Daniel, minha necessidade de me sentir desejada numa fase em que me sentia invisível, tudo havia se combinado de forma tóxica. Carmen, disse ele durante uma sessão particularmente difícil, você transformou Daniel em uma projeção de tudo o que sentia estar faltando na sua vida. Juventude, paixão, propósito espiritual. Não era amor genuíno. Era uma tentativa desesperada de preencher vazios que só poderiam ser resolvidos internamente. Padre José Maria, meu novo diretor espiritual, me ajudou a processar a dimensão religiosa do que havia acontecido. Carmen, você pecou gravemente contra o sacramento do matrimônio, contra a sua família, contra a comunidade. Mas Deus perdoa todos os pecados quando há arrependimento genuíno e propósito de mudança. Custou anos de terapia e direção espiritual para eu aceitar que minha paixão por Daniel nunca foi legítima ou justificável. Era uma obsessão doentia alimentada por carências não resolvidas.
problemas conjugais não enfrentados e uma crise de meia-idade mal administrada. Daniel foi apenas o objeto infeliz dessa projeção. Em 2010, 5 anos após o escândalo, tentei uma aproximação cautelosa com meus filhos. Roberto Júnior havia se formado e começado a trabalhar. Maria Fernanda estava na universidade. João Pedro terminando o ensino médio. Eram jovens adultos que haviam construído suas vidas, apesar do trauma que eu havia causado. "Mãe", disse Maria Fernanda durante um almoço tenso, "a gente entende que você passou por um momento difícil. Mas o que você fez foi muito grave. Destruiu nossa família, nos humilhou publicamente, machucou pessoas inocentes como o Daniel. Era uma avaliação justa e dolorosa. Fernanda, sei que não posso mudar o passado", respondi. "Mas quero que vocês saibam que me arrependo profundamente de cada decisão que tomei naquela época. Estava doente psicologicamente, espiritualmente perdida. Estar doente não justifica machucar as pessoas que amamos", replicou João Pedro com maturidade surpreendente para seus 20 anos. Gradualmente consegui reconstruir um relacionamento básico com meus filhos. Não voltamos a ser uma família próxima. Isso seria impossível após o trauma que causei. Mas conseguimos estabelecer uma convivência civilizada, baseada em respeito mútuo e amor genuíno, mesmo ferido pelas circunstâncias. Roberto Júnior se casou em 2012 e me convidou para a cerimônia. Foi a primeira vez em anos que frequentei uma igreja católica para uma celebração familiar. Sentei no fundo, discreta, consciente de que minha presença ainda causava murmúrios entre conhecidos. Mas ver meu filho feliz, construindo uma família sólida, me deu esperança de que havia conseguido criar filhos capazes de superar os erros da mãe. Durante a década de 2010, dediquei-me integralmente ao trabalho voluntário em instituições de caridade que não eram vinculadas à Igreja Católica. Trabalhei num abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, numa creche para crianças carentes, num hospital público, auxiliando famílias em situação de vulnerabilidade. Era minha forma de reparação, usar minha experiência de dor e erro para ajudar outras pessoas. Essas mulheres que atendi no abrigo me ensinaram muito sobre perdão, reconstrução e segundas chances. Muitas haviam cometido erros graves, abandonado filhos, se envolvido com drogas, traído pessoas que confiavam nelas, mas estavam lutando para reconstruir suas vidas com dignidade e propósito. Aprendi que não somos definidos pelos piores momentos da nossa vida, mas pela forma como respondemos a eles. Em 2015, 10 anos após o escândalo, recebi uma carta inesperada. Era de Daniel, enviada através do escritório do Padre Antônio. A carta era breve. "Dona Carmen, espero que esteja bem e tenha encontrado paz. Quero que saiba que a perdoei completamente pelo que aconteceu. Hoje sou diretor de uma escola católica em Brasília, casado, pai de 2 filhos. Deus transformou aquele momento doloroso em oportunidade de crescimento. Desejo-lhe tudo de bom." Chorei ao ler aquela carta. Não apenas pelo perdão generoso que Daniel me oferecia, mas pela confirmação de que ele havia conseguido reconstruir sua vida pastoral e pessoal. Tinha família, trabalho que amava, propósito renovado. Minha obsessão não havia destruído sua vocação religiosa permanentemente. Respondi à carta dele através do Padre Antônio. "Daniel, obrigada pelo perdão imerecido. Saber que você está bem, casado e feliz alivia um peso que carregava há 10 anos. Peço desculpas mais uma vez pelo constrangimento que causei. Que Deus abençoe sua família e seu ministério." Foi nossa única troca de correspondência. Daniel havia demonstrado a maturidade cristã que eu não tive naquela época. Capacidade de perdoar, de transformar dor em crescimento, de manter a fé, apesar das decepções humanas. Sua carta foi uma lição de como pessoas genuinamente espirituais lidam com adversidades. Em 2018, Roberto morreu de um ataque cardíaco aos 70 anos. Apesar de nossa separação, mantínhamos uma relação cordial por causa dos filhos. Compareci ao velório e funeral.
onde fui tratada com educação por sua segunda esposa e família. Roberto Júnior me agradeceu por estar presente. Mãe, sei que vocês tiveram problemas, mas o papai sempre disse que você era uma boa pessoa, que passou por um momento muito difícil. A morte de Roberto me fez refletir sobre nossa vida conjugal. Havíamos tido quase 20 anos de casamento feliz antes da crise que me levou à obsessão por Daniel. Roberto foi um bom marido, bom pai, homem íntegro que não merecia a humilhação pública que sofreu. Minha incapacidade de lidar com problemas conjugais normais havia destruído um relacionamento que poderia ter sido reparado com diálogo, terapia e boa vontade. Hoje, aos 67 anos, vivo sozinha numa casa simples no bairro Savassi, em Belo Horizonte. Mantenho um relacionamento cordial, mas não próximo com meus 3 filhos, que construíram suas próprias famílias e carreiras. Tenho 5 netos que me conhecem como a avó que mora sozinha, sem saber detalhes do escândalo que marcou nossa família há mais de 20 anos. Continuo com o trabalho voluntário, agora numa instituição que cuida de idosos abandonados pelas famílias. Muitos desses idosos cometeram erros que os separaram de seus entes queridos: alcoolismo, violência doméstica, abandono de responsabilidades. Outros simplesmente viveram o suficiente para ver seus familiares morrerem antes deles. Cuidar dessas pessoas me ensina diariamente sobre as consequências duradouras de nossas escolhas. Voltei a frequentar a Igreja Católica, mas em outra paróquia, onde não sou conhecida. Sento sempre no fundo. Participo discretamente das celebrações. Evito qualquer tipo de liderança ou protagonismo. Minha fé foi testada severamente pela experiência que vivi, mas sobreviveu. Aprendi que é possível amar a Deus mesmo depois de tê-lo decepcionado gravemente. Não busco perdão total da minha antiga comunidade. Sei que o escândalo que causei foi imperdoável pelos padrões de qualquer grupo religioso respeitável. Mas encontrei paz na certeza de que Deus perdoa todos os pecados quando há arrependimento genuíno e mudança real de comportamento. Para mulheres que possam estar enfrentando tentações similares, proximidade inadequada com homens mais novos, fantasias românticas sobre pessoas inacessíveis, crises conjugais que as levem a buscar atenção externa, meu conselho é urgente. Busquem ajuda profissional antes que seja tarde demais. Os sinais estão sempre lá: obsessão por uma pessoa específica, racionalização de comportamentos inadequados, disposição para sacrificar família por fantasias. A paixão pode ser uma força destrutiva quando mal direcionada. O que senti por Daniel não foi amor genuíno. Foi uma projeção doentia de carências não resolvidas. Uma tentativa desesperada de me sentir jovem e desejada numa fase em que me sentia invisível. Amor verdadeiro protege, constrói, edifica. Obsessão destrói tudo que toca. O preço que paguei por 8 meses de fantasia foi perder minha família estruturada, minha posição na comunidade religiosa, minha reputação construída ao longo de décadas. Mais doloroso ainda, machuquei pessoas inocentes. Daniel, Roberto, meus filhos, que não mereciam ser arrastados para minha crise pessoal. Se há uma lição que posso deixar depois de mais de 20 anos de reflexão, é esta: nossa fé e nossa família são tesouros que podem ser destruídos por momentos de fraqueza mal administrados. As tentações fazem parte da experiência humana, mas temos escolha sobre como respondemos a elas. Podemos buscar ajuda, conversar com pessoas de confiança, fortalecer nossos relacionamentos existentes. Ou podemos nos entregar a fantasias que nos parecem mais atrativas que a realidade. Maria Fernanda me deu minha primeira neta no mês passado. Uma menina linda que chamaram de Carmen, como eu. Foi um gesto de perdão e reconciliação que me tocou profundamente. Mãe, disse ela no hospital, você cometeu erros graves, mas sempre foi uma boa avó para nossos filhos. Quero que minha filha cresça conhecendo a mulher que você se tornou. Não apenas a mulher que você foi naquele momento difícil. É pouco, mas é mais do que mereço. Talvez algumas histórias terminem assim.
Não com restauração completa do que foi perdido, mas com a construção de algo novo sobre as ruínas do que foi destruído. Carrego o nome Carmen novamente através da minha neta. E espero que ela cresça sabendo que é possível cometer erros terríveis e ainda assim encontrar forma de contribuir positivamente para o mundo. Esta é minha história de obsessão, escândalo religioso e reconstrução espiritual lenta. Que sirva para que outras mulheres não confundam admiração espiritual com paixão romântica. Não destruam o que tem de sagrado por fantasias que nunca poderão se tornar realidade. Porque, no final, o que importa não são os homens que desejamos e não podemos ter, mas a fé que temos e que podemos fortalecer através das provações, as famílias que podemos reconstruir mesmo depois dos piores erros. A tentação pode ser vencida, mas apenas quando reconhecida e enfrentada com humildade, oração e busca de ajuda adequada. Espero que minha queda sirva para que outras pessoas encontrem forças para não cair da mesma forma.